A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler dois versículos que se encontram no livro de Lucas, capítulo 17, o versículo 4 e o versículo 16, que diz assim as palavras do nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 17, Evangelho de Lucas 17, versículo 4. Se, por 7 vezes no dia, pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Versículo 16. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. O primeiro versículo 4 tem como título, do versículo 3 até o 10, quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Quantas vezes devemos perdoar ao nosso irmão, nosso próximo? E o mestre aqui diz que por dia até 7 vezes. E Pedro, por sua vez, perguntou ao mestre quantas vezes podia perdoar, e ele respondeu a Pedro, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Então, o Senhor aumentou, 10 vezes aí, o quanto deve se perdoar. 100 vezes, na verdade, Então, para perdão, não tem limite, A verdade é essa. E no versículo 16, o nosso mestre, ele, do versículo 11, esse texto até o versículo 20, versículo 19, melhor dizendo, tem como título a cura de 10 leprosos. Os 10 leprosos vão ao encontro do Senhor, ficam a uma certa distância e pedem misericórdia ao Senhor para curá-los. E por sua vez, o Senhor os curou os 10. E por sua vez, eles foram curados 10, mas só um voltou para agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Aí eu fico pensando quantas vezes o Senhor tem nos ajudado, tem curado tantas enfermidades. Vemos agora nessa pandemia, no mundo todo, tá certo que tem morrido muitas pessoas, mas o dobro ou até o triplo ou mais, 10 vezes mais, os que estão sendo curados, Então, como que diz que esse vírus ele é terrível, ele é mortal, é inevitável a morte, então ele seria 100% para quem pegasse. Mas o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, tem curado milhares e milhões de pessoas pelo mundo afora. E essas pessoas, será que têm agradecido ao Senhor? Como este leproso teve a alegria de voltar e agradecer ao Mestre. É bem interessante que quando ele voltou, ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se jogou-se ao chão, como diz o texto, versículo 16 de Lucas 17. No capítulo 17, versículo 16. Ele se jogou no chão, se prostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo,
agradecendo a ele, né? E é bem bom lembrar que esse era samaritano, né? Era inimigo dos judeus. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Por ele ter nascido da linhagem judeia, né? Da descendência de Davi, mas sempre nas histórias que ele conta, na Bíblia Sagrada, está sempre um samaritano ali fazendo a sua parte, né? O primeiro texto, o Senhor diz que não tem limite para o perdão. 7 vezes, 70 vezes 7 e assim por diante. E no segundo texto, o nosso mestre, ele se alegra, né, quando nós agradecemos a ele, reconhecemos. Quando o ser humano reconhece quem é o Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, ele agradece constantemente. E tem a atitude de, pela manhã, à noite, a qualquer momento que ele sentir esse desejo, se prostrar, se jogar aos pés do nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, e agradecer a ele. E ele até diz que, no versículo 17, então, o mestre diz mesmo assim: então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E o versículo 18: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E o versículo 19 ele fecha dizendo: e disse-lhe o Senhor Jesus Cristo: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O Senhor não está só interessado em curar, em libertar, mas em salvar a mim e a você. Que Deus continue lhe abençoando, você e toda a sua família. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite.